Muito bem, pessoal! A partir deste vídeo, vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Vila Flores. Lei orgânica, que é a principal lei do município, é a lei que organiza o funcionamento da administração municipal. Essa lei que eu estou mostrando aqui na tela para vocês é a lei atualizada. Vocês devem ter cuidado quando pegam materiais pela internet, porque vocês podem encontrar versões desta lei que não estão atualizadas, porque tem também na internet. Claro que para montar a apostila eu fiz uma pesquisa e trouxe para vocês aqui a lei atualizada. Então, quem estiver acompanhando com alguma apostila ou com algum outro material e encontrar algo diferente aqui ao longo da aula, é porque a lei que vocês acessaram não está atualizada. E para a prova do concurso a gente deve estudar sempre a lei com todas as atualizações. Bom, vamos ao que interessa. A lei orgânica tem um preâmbulo, que é apenas uma apresentação que os vereadores, representantes do povo, promulgaram esta lei orgânica. Para fins de prova, as bancas não costumam perguntar o preâmbulo, então já vamos avançando ao que interessa. Para conhecer os artigos aqui da lei orgânica, primeiro o artigo 1º, que vai apresentar o município de Vila Flores. O município de Vila Flores, como a gente sabe, faz parte do Brasil, faz parte do Rio Grande do Sul e é regido por esta lei orgânica, respeitando os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual. O artigo 2º apresenta os poderes do município, e aqui já pode ter uma possível questão de prova. Porque quando a gente pega a Constituição Federal para estudar, a gente vai encontrar 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Mas aqui no município são somente 2 poderes: o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Não existe poder judiciário nos municípios. Quem tem poder judiciário é o Estado ou a União. Então, a gente só vai encontrar poder judiciário lá na Constituição. Aqui na lei orgânica são só 2 poderes. E a banca pode tentar fazer uma pegadinha, tentando te confundir, dizendo que o judiciário é um poder do município. E aí, isso estaria errado. Bom, esses poderes vão atuar de forma independente, um não deve interferir no outro, e também não pode um delegar suas funções para o outro, porque a lei orgânica define bem o que faz a Câmara e o que faz a Prefeitura. E não pode um passar as funções para o outro. Além disso, o cidadão investido na função de um dos poderes não pode exercer do outro. Não é possível que alguém seja ao mesmo tempo vereador e secretário municipal. Não pode exercer as 2 funções ao mesmo tempo, porque uma função é no legislativo e outra no executivo. Neste caso, que é uma coisa que é muito comum acontecer, um vereador que é convidado para a função de secretário municipal até pode assumir a função de secretário, mas ele vai ter que se licenciar do cargo de vereador, porque não pode exercer a função dos 2 ao mesmo tempo. O artigo 3º manteve o território do município quando essa lei foi feita e os símbolos do município são estabelecidos em lei. Esses 2 artigos, para fins de prova, não devem aparecer. O artigo 5º traz a autonomia do município, e isso é bem provável que seja perguntado numa questão de prova. Porque a autonomia do município se expressa por 5 elementos que estão aqui listados. Primeiro, por que o município de Vila Flores é autônomo? Porque o povo de Vila Flores elege os seus representantes, elege os vereadores, prefeito e vice-prefeito. Além disso, existe uma administração própria que cuida do interesse local aqui de Vila Flores. Essa administração própria é a prefeitura. O município adota a legislação própria, como esta lei orgânica e outras leis municipais. E o município institui e arrecada os seus tributos e aplica suas receitas. Por todos esses motivos, eu posso afirmar que o município de Vila Flores possui autonomia. Sobre a competência municipal,
O artigo 6º traz uma lista de competências do município, que é aquilo que cabe ao município de Vila Flores. Isso também pode ser perguntado em prova. É interessante que vocês façam a leitura e conheçam todas as competências aqui do município. São 20 incisos, e como são muitas competências, eu não vou ler todas com vocês, para a nossa aula não ficar muito cansativa. Aqui ao longo da aula, muitas vezes eu vou apenas indicar para que vocês leiam, porque não tem nada muito relevante a ser explicado. E aí, para a nossa aula ser mais dinâmica, eu vou focando em explicar para vocês o que interessa e como que isso é cobrado em prova. Bom, depois que vocês fazem a leitura das 20 competências do município, vocês vão encontrar no artigo 7º uma outra lista de competências. E qual é a diferença do artigo 6º para o artigo 7º? É que aqui no artigo 7º está a competência comum, que seria uma competência do município junto com o governo federal e com o governo estadual, unindo esforços. Então, a gente tem no artigo 6º aquelas competências que são só do município, e do artigo 7º competências comuns do município junto com o poder público federal e estadual. Depois tem a possibilidade de convênios prevista na lei orgânica, e convênios é quando o município une esforços com o governo federal, com o governo estadual ou até com outros municípios, fazendo parcerias. O artigo 9º traz as vedações, e desses artigos aqui, este é o mais provável em prova. A banca adora perguntar em prova quais são as vedações do município. Primeiro, o município não pode utilizar um meio de comunicação, um estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, para fazer propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração. A prefeitura só vai poder utilizar os meios de comunicação para interesses que sejam do município, da coletividade. Não pode usar esse espaço para fazer propaganda político-partidária ou promoção pessoal do prefeito. A segunda vedação é que o município não se mete com religião. O município não se mete com religião porque ele não pode criar igrejas nem cultos religiosos. Ele também não pode subvencionar, ele não pode dar dinheiro para as religiões. E ele também não pode embaraçar, atrapalhar o exercício delas, ou manter com seus representantes relação de dependência ou aliança. Então, em resumo, o município não se mete com religião. Não vai colocar dinheiro nela, não vai criar religião e também não vai atrapalhar o funcionamento delas. O município também não pode contrair empréstimos externos, que é empréstimo no exterior, sem autorização do Senado. Para que o município possa pegar empréstimos fora do Brasil, tem que ter autorização do Senado Federal. E ainda é vedado ao município instituir ou manter tributos sem que a lei estabeleça. Pessoal, aqui a banca pode fazer uma pegadinha na hora da prova, dizendo que é vedado ao município instituir ou manter tributo por lei. Não, isso não é vedado. O que é proibido é instituir ou manter tributo sem lei. Então, todo tributo que é criado pela prefeitura, seja uma taxa, contribuição ou imposto, tem que ter uma lei estabelecendo quando é cobrado, qual é a alíquota, qual é a base de cálculo. Tem que ter sempre na lei. Sem lei, não pode. Por lei, pode. É isso. Então, é isso que nós temos nessa primeira parte aqui da lei orgânica, que trata, então, das principais regras do município. Agora a gente vai entrar no estudo do poder legislativo. E este capítulo tem bastante informações, a gente vai passar um bom tempo da aula trabalhando agora as regras de funcionamento da Câmara. Depois, claro, vamos avançar aqui na lei orgânica para conhecer as regras da prefeitura, do poder executivo. Sobre a Câmara, o poder legislativo é exercido pela Câmara e a Câmara de Vereadores é composta por 9 vereadores. Professor, eu não estou vendo aí na lei esses 9 vereadores. Onde é que está isso? Está lá no fim da lei orgânica. No fim desta lei orgânica, nas disposições finais, eles dizem que são 9 vereadores. Então, a banca até pode perguntar quantos vereadores são aqui no município. Saibam que são 9 vereadores. No primeiro ano de cada legislatura, o que é uma legislatura? É um mandato.
um mandato de 4 anos. Os vereadores são eleitos por um mandato de 4 anos. No primeiro ano do mandato, no dia 1º de janeiro, a Câmara vai fazer uma sessão para dar posse para aqueles que foram eleitos. Vereadores, prefeito e vice-prefeito vão tomar posse. Bom, e se o vereador não aparece lá no dia da própria posse, no dia 1º de janeiro, ele tem que aparecer em 15 dias. Porque se um vereador eleito não foi tomar posse no dia 1º de janeiro e não aparece dentro de 15 dias, está sujeito à perda do mandato. Durante a sessão ordinária, a Câmara se reúne 3 vezes por mês. Então, a Câmara vai ter no seu regimento interno, o seu dia de funcionamento, e isso vai acontecer 3 vezes por mês. A Câmara de Vereadores não vai fazer reuniões todos os dias. Os vereadores só vão se reunir lá 3 vezes por mês, o que é muito comum nos municípios aqui do estado, que a gente tem aí 3 reuniões mensais. A Câmara de Vereadores, nas suas reuniões, só pode deliberar com a presença de, no mínimo, maioria absoluta dos seus membros. Pessoal, são 9 vereadores. A Câmara somente poderá fazer votações se 5 vereadores estiverem presentes, porque 5 é mais da metade do total de vereadores. Tá, professor, e quantos votos precisa para aprovar a matéria? Depende. Depende quantos vereadores estão presentes. Se tem votação na Câmara hoje e estão presentes 9 ou 8 vereadores, com 5 votos eu vou aprovar a votação. Se estiverem presentes 7 ou 6 vereadores, com 4 votos eu aprovo. Se estiverem presentes 5 vereadores, com 3 votos eu tenho maioria. E se estiverem presentes 4 ou menos vereadores, não pode fazer votação. Porque para que a Câmara possa votar algo, tem que estar presentes no mínimo a maioria absoluta, mais da metade dos vereadores. Tendo a presença de 5 ou mais vereadores, é feita a votação. E quando a matéria é por maioria simples, que é a regra geral, é assim que eu vou conseguir a maioria. No entanto, tem alguns casos que esta lei orgânica quer mais atenção para aprovação, que ela vai exigir o voto de maioria absoluta ou o voto de 2/3 dos vereadores. Quando for exigido maioria absoluta, eu preciso de 5 votos para aprovar. E aí não importa se estão presentes 9, 8, 7, 6 ou 5 vereadores. Se a matéria exige maioria absoluta, para ser aprovada eu preciso de 5 votos. E ainda mais difícil do que aprovar uma matéria que exige maioria absoluta, são as matérias que exigem 2/3. Porque 2/3 de 9 vereadores são 6. Então, para essas matérias, eu vou precisar de 6 votos para aprová-las. Bom, aqui no parágrafo 1º, estão algumas matérias que exigem maioria absoluta, que eu vou precisar de 5 votos para aprovar. Dentre outras, o plano diretor, a concessão de algum empréstimo, a concessão de privilégios e o regime jurídico dos servidores, o Estatuto dos Servidores. Para aprovar essas matérias, é necessário o voto de maioria absoluta dos vereadores. Bom, o presidente da Câmara não vai votar sempre. Por que isso? O presidente da Câmara é um dos vereadores que comanda as sessões e, por isso, ele só vai votar quando a matéria exigir quórum qualificado, essas matérias que exigem 2/3, quando for votação secreta, quando tiver empatado ou para completar o quórum de votação. Aí, quando está empatado, ele vai lá, o presidente vota para desempatar. Todo ano, dentro de 60 dias do início da sessão legislativa, a Câmara vai receber numa sessão especial o prefeito, que vai informar por relatório o estado que estão os assuntos do município, os assuntos municipais. Então, todo ano, o prefeito comparece numa sessão da Câmara para prestar essa informação. E a Câmara, nessa função de fiscalizar a prefeitura, pode convocar os secretários municipais ou ocupantes de outros cargos na prefeitura para comparecerem e prestarem informações sobre o assunto requerido. Além disso, na função de fiscalizar tudo o que acontece na prefeitura,
A Câmara também pode criar CPIs, que são as Comissões Parlamentares de Inquérito. A Câmara vai instaurar uma CPI quando for necessário investigar algum fato determinado por um prazo certo, e para que seja criada uma CPI, é necessário um requerimento assinado por no mínimo 1/3 dos vereadores. Se são 9 vereadores, eu preciso que 3 vereadores assinem um requerimento para que possa ser criada uma CPI. É isso que nós temos aqui neste artigo 15. Seguindo para a mesa. O que é a mesa? São os vereadores que comandam a casa. Os vereadores entre si vão eleger uma mesa. Um dos vereadores vai ser o presidente, outro vai ser vice-presidente, outro vai ser secretário. São no mínimo 3 vereadores na mesa e a mesa vai ter mandato de 1 ano. Então todo ano muda a mesa, porque o mandato é de 1 ano e é proibida a reeleição para o mesmo cargo. Aquele vereador que foi presidente da Câmara no primeiro ano não pode ser presidente da Câmara no segundo ano do mandato, porque é proibida essa reeleição e todo ano mudam os membros da mesa. Pessoal, se algum dos membros da mesa, se o presidente, vice-presidente ou secretário não estiverem fazendo o seu trabalho adequadamente, eles podem ser retirados da função. E isso pode acontecer pelo voto de 2/3 dos vereadores. Isso pode ser perguntado em prova. Quantos votos são necessários para destituir um membro da mesa? E seria o voto de 2/3 dos vereadores. Sobre as sessões. As sessões da Câmara vão ocorrer normalmente de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Permitido o recesso no mês de fevereiro, exceto no primeiro ano do mandato. No primeiro ano não tem recesso. Então, normalmente, nos demais anos, do segundo, terceiro e quarto anos do mandato, a gente vai ter o recesso no mês de fevereiro. Aí no mês de recesso a Câmara não vai ter as sessões, aquelas 3 sessões por mês, mas funciona durante o recesso uma comissão representativa da Câmara. Essa comissão que vai ficar numa espécie de plantão durante o recesso. A convocação extraordinária da Câmara é quando a Câmara é convocada para uma sessão extra. Então, se naquelas 3 sessões do mês não deu para tratar de todos os assuntos, ou ainda, se durante o recesso precisa convocar a Câmara extraordinariamente, pode ser feita uma convocação extraordinária. A convocação pode ser feita pelo presidente da Câmara, ou por 1/3 dos vereadores, ou pela comissão representativa, que é aquela comissão que fica naquela espécie de plantão durante o recesso, ou pelo prefeito. E aí, quando é feita uma convocação extraordinária, vai ter uma pauta dizendo o que vai ser tratado. E naquela sessão só pode deliberar sobre o que for tratado na matéria da convocação. O parágrafo 2º prevê ainda que são indenizadas as sessões extraordinárias quando acontecerem no período de recesso. Então, no segundo, terceiro e quarto anos do mandato, se no mês de fevereiro estiver a Câmara de recesso e for feita uma convocação extraordinária, o parágrafo 2º prevê que os vereadores seriam indenizados por ter que participar de uma sessão nesse mês que, a princípio, eles estariam de recesso. O artigo 27 trata da comissão representativa, que é essa comissão de vereadores que vai atuar durante o período de recesso. Então, aqui é formada uma comissão com alguns dos vereadores, não todos, que vão ficar numa espécie de plantão. E tudo que for necessário durante o mês de fevereiro, durante o recesso, poderá ser providenciado por essa comissão. Então, essa comissão vai zelar pelas prerrogativas da Câmara, pela observância da Constituição e da lei. Se o prefeito e o vice precisarem se ausentar do município durante o recesso, eles vão pedir autorização para a comissão representativa, porque normalmente eles pedem para a Câmara. Como a Câmara está de recesso, pede para a comissão representativa. A comissão representativa, se achar necessário, pode convocar a Câmara, chamando os vereadores para uma sessão mesmo durante o recesso, e também vai tomar as medidas urgentes de competência da Câmara. A comissão, que é constituída por um número ímpar de vereadores. É um número ímpar. Não diz qual é a quantidade, mas é um número ímpar, sendo os membros da mesa, que são no mínimo 3, mais alguns eleitos. Então, a gente pode imaginar
que a Câmara vai ter ali algo em torno de 5 membros nessa comissão, né? Porque são os membros da mesa mais os eleitos. Aqui o parágrafo 2º diz que a comissão representativa deve ter no mínimo 1/3, quer dizer, no mínimo 3. Se é no mínimo 3 e é um número ímpar, essa comissão vai ter 3 ou 5 membros normalmente, né? Sobre os vereadores, nós temos aqui algumas regras dos direitos e prerrogativas que os vereadores possuem. Primeiro, a gente tem aquela chamada imunidade parlamentar. Os vereadores são invioláveis pelas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato. O vereador não pode ser processado em razão daquilo que ele defende exercendo o mandato. É isso. No entanto, os vereadores têm algumas proibições que deverão observar. E essas proibições estão aqui no artigo 31. Tem 2 proibições que começam no momento que o diploma é expedido e outras no momento que ele toma posse no mandato. Qual é a diferença? Bom, de 4 em 4 anos, o povo vai às urnas eleger os seus representantes, eleger os vereadores. No momento que um vereador é eleito, ele ainda não tem nenhuma dessas proibições. Quando for expedido o diploma, isso geralmente acontece no mês de dezembro do próprio ano da eleição, que é o momento que a Justiça Eleitoral confirma que a eleição foi regular e aquele vereador eleito vai realmente assumir o mandato. Nesse momento, então, o vereador eleito está confirmado no cargo. A gente sabe que ele vai tomar posse no dia 1º de janeiro. Nesse momento, ele já tem 2 proibições. Não pode firmar ou manter contrato com uma pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública ou empresa concessionária de serviço público, salvo um contrato que obedeça cláusulas uniformes. Por que isso? Porque como ele vai assumir o mandato de vereador, ele não pode se beneficiar dessas entidades que ele deve fiscalizar como vereador. Por isso ele não pode ter um contrato. Não é adequado que um vereador tenha um contrato com a prefeitura, por exemplo. Agora, contratos com cláusulas uniformes são contratos que são iguais para todos, como uma conta de água, por exemplo, uma conta de energia elétrica. Isso é claro que o vereador pode ter. Por isso que diz aqui, né? Salvo contrato com cláusulas uniformes. Além de não poder firmar contrato com essas entidades, o vereador também não pode aceitar cargo ou função nessas entidades, a não ser, claro, se ele passou no concurso público e está sendo nomeado. Fora isso, o vereador diplomado não poderá assumir, por exemplo, um cargo em comissão nessas entidades. Isso desde a diplomação. Aí, quando tomar posse, lá no dia 1º de janeiro, além dessas proibições, tem também as proibições do inciso 2. E aí não pode ser proprietário, controlador ou diretor de alguma empresa que receba algum favor do município, não pode ocupar cargo em comissão em nenhuma entidade. Se ele for advogado, por exemplo, ele não pode patrocinar uma causa em que seja interessada qualquer uma dessas entidades. E também não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Aí o artigo 32 traz as situações que o vereador está sujeito a perder o mandato. Perde o mandato o vereador que infringir qualquer uma dessas proibições que a gente viu, conforme o caso a contar da diplomação ou da posse. Também perde o mandato o vereador que se utiliza desse mandato para praticar um ato de corrupção, improbidade ou ato atentatório às instituições. Também perde o mandato o vereador que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara, ou faltar com o decoro na sua conduta pública, que é a chamada quebra do decoro parlamentar. Também por faltas, o vereador que faltar a 1/3 das sessões também está sujeito à perda do mandato por faltas. Também se fixar domicílio eleitoral fora do município ou residência fora do município, porque o vereador deve residir e ser domiciliado eleitoralmente, claro, aqui no município. Bom, essas todas são situações que o vereador perde o mandato. E a banca pode misturar elas com uma situação que o vereador não perde o mandato, que está aqui no artigo 33. Sabe quando que o vereador não perde o mandato? Quando ele é investido no cargo de secretário municipal. E é muito comum isso acontecer. O prefeito ou prefeita, quando eleitos,
vão escolher pessoas da sua confiança para as funções de secretário municipal. Então, vai ter o secretário de obras, secretário de saúde, secretário de educação. E o prefeito ou prefeita pode convidar vereadores eleitos para essas funções. Se o vereador aceitar a função de secretário, esse vereador vai se licenciar da Câmara para poder assumir a função. Enquanto ele está licenciado da Câmara, um suplente fica no lugar dele, mas ele não perde o mandato. Quando ele não quiser mais exercer a função de secretário, ele volta e reassume o exercício do mandato de vereador. Então, nós vimos no artigo 32 uma lista de situações que o vereador perde o mandato. E aqui, no artigo 33, tem a situação que ele não perde o mandato, e isso a banca pode perguntar também. Pessoal, sempre que está vaga lá uma função de vereador, é chamado suplente, porque quando a gente elege os vereadores, aqueles que ficam logo após os eleitos, na ordem de votos, ficam como suplentes. E aí, quando abre uma vaga de vereador, seja por um afastamento temporário ou definitivo, vai ser convocado o suplente. O suplente, quando é convocado, deve tomar posse dentro de 15 dias. Esse é o prazo para o suplente convocado assumir a função. Os vereadores também podem sair de licença durante o mandato, e a licença para interesses particulares pode ser concedida de 30 a 120 dias por ano. Em caso de vaga não tendo suplente, aí se comunica o fato ao TRE. Isso nunca acontece porque na eleição, além dos eleitos, tem uma grande quantidade de suplentes, então não chega na prática a ser necessário. Mas como está aqui na lei orgânica, até pode ser perguntado em prova. O artigo 35 trata do subsídio do prefeito, que é a remuneração dos políticos, do prefeito, vice e vereadores. Quem é que define quanto que os políticos vão ganhar? Os próprios políticos, pela Câmara de Vereadores. Mas não é correto eu dizer que os vereadores aumentam o próprio salário. Por que isso? Porque os atuais vereadores não podem dar aumento para eles próprios. Os atuais vereadores podem decidir quanto que vão ganhar os próximos vereadores, do próximo mandato, assim como o próximo prefeito ou vice. E isso deve ser feito sempre, no mínimo 60 dias antes da eleição. Então, quando os atuais vereadores decidirem quanto que vai ganhar o próximo prefeito, vice e próximos vereadores, eles ainda não sabem quem vão ser os vereadores. E se eles forem reeleitos, é porque o povo quis. E é assim que funciona. Os atuais vereadores decidem quanto que os próximos eleitos vão ganhar, e isso sempre é decidido até 60 dias antes da eleição. O presidente da Câmara, além da remuneração que os demais vereadores recebem, também recebe um valor a mais, que é chamado de verba de representação, que não pode ser mais do que 50% dos subsídios. Muito bem, o próximo assunto são atribuições da Câmara, e sobre isso a gente vai conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.